nossa aula de História da terceira série. Eu sou o professor Marlon, junto conosco nessa aula tá aqui a Joana, dá um oi pra ela, e vamos para a melhor aula, aquela aula que nós gostamos de aprender e viajamos pelo conhecimento, História do Brasil nessa aula. Tenha junto com você nessa aula, nessa viagem, caderno, lápis, caneta, anote todos os conteúdos que você julgar importante, faça anotações, ligações entre as suas ideias sobre essa nossa aula. Isso vai te ajudar muito a aprender, estudar melhor, entender melhor esse assunto e continuar aprendendo, ampliando o seu conhecimento. Fechou, galera? Então, criança, vamos para a nossa aula de hoje e o que nós vamos estudar nessa aula? Tá aí, nós vamos analisar a cultura brasileira durante o chamado Estado Novo, período de governo de Getúlio Vargas. Ainda compreender o contexto do período final desse Estado Novo, o final do primeiro governo de Getúlio Vargas no Brasil. Bora para a nossa aula? Mas antes, perguntinhas para nos aquecermos sobre o assunto da aula, para você entrar de vez nesse assunto. Você lembra o que significa a sigla CLT no governo de Getúlio Vargas? E ainda, de que maneira o governo de Vargas apresentava as leis trabalhistas para a população? Lembra disso? Primeira pergunta, super fácil, você respondeu antes de eu perguntar, né? Então, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, criadas em 1943, reunindo toda a legislação trabalhista no Brasil em vigor à época. De que maneira que o governo Vargas apresentava as leis trabalhistas? Como fruto da bondade de Getúlio Vargas, da preocupação dele com as pessoas, ele preocupado, comprometido com o trabalhador, oferecia essas leis para a população. Dessa maneira que eram apresentadas as leis para o trabalhador. E aí, entrando um pouco na nossa aula, você tem aqui uma imagem de uma pessoa num protesto segurando um cartaz contra a censura pela cultura. Censura, o que é isso? Censura é toda e qualquer tentativa de impedir ou proibir a circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas. Isso é uma censura. Você conhece algum caso de censura? Você já foi censurado? Você já viu algo de censura? Alguém que proibiu ou impediu a circulação de uma ideia ou algum protesto? Sempre que algo assim é impedido de acontecer, não pode acontecer, nós estamos tratando de censura. Um problema bem importante, uma questão bem importante para refletirmos. Ainda, samba, carnaval, desfiles de escolas de samba. O samba é um ritmo muito identificado com o Brasil, um ritmo tipicamente brasileiro. Assim como o carnaval e os desfiles das escolas de samba, que são manifestações culturais ligadas ao Brasil. Falou em samba, carnaval, desfiles de escolas de samba, automaticamente a ligação com o Brasil. O incentivo à cultura nacional, aliás, foi uma das marcas do governo de Getúlio Vargas. Então, algo que é atualmente ainda muito identificado ao Brasil, teve ampla divulgação e amplo incentivo durante o governo de Getúlio Vargas. Falando no governo Vargas, uma imagem dele aí para você, e a informação sobre o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Olha o nome deste departamento, criado em 1939 pelo Getúlio Vargas. Departamento de Imprensa e Propaganda. Um dos principais meios, então, ou o principal meio de propaganda durante o governo Getúlio Vargas. Mas que também tinha como função a censura. Lembra a censura? Impedir ou proibir a circulação de informações, de opiniões. No caso, censura à imprensa, impedindo publicações contrárias ao que o governo defendia. Qualquer informação contrária ao governo não podia ser publicada durante o Estado Novo. Ainda, o DIP é responsável pela publicidade e pela propaganda do governo, além de organizar as festividades em torno do governo, como essa imagem na sua tela, no Palácio Tiradentes, do Rio de Janeiro, uma festa no dia que se comemora e no dia que se relembra Tiradentes, mas você tem uma grande imagem do Getúlio Vargas, numa festa de
Tiradentes. Então, uma festa organizada pelo DIP no Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, censura era algo comum para o DIP, como censura, além dos jornais, meios de comunicação, teatro, cinema, rádio, literatura, além da imprensa. Censura prévia. Além disso, o DIP é responsável por produzir propaganda política do governo e dos seus ministérios. Toda a propaganda do governo, as ações dos ministérios, propaganda feita pelo DIP por meio de filmes, cartazes, livros, documentários, entre outras formas, responsabilidade do DIP. Getúlio Vargas, nessas propagandas, nas campanhas do DIP, era apresentado aí com alguns apelidos, algumas formas de referência a ele, como, por exemplo, Guia dos Brasileiros, Amigo das Crianças e a principal aí que ficou conhecida, o Pai dos Pobres. Repara inclusive a imagem aí que está na sua tela, mostrando o Getúlio neste carinho junto às crianças, a alegria das crianças de estarem com ele e ainda uma criança ali com a bandeira do Brasil, esse nacionalismo. Olha como Getúlio está bem e é amigo das crianças, como é apresentado, ou o Pai dos Pobres, os principais apelidos aí para ele, divulgados pelo DIP. Função do DIP, além destas, exaltação do Brasil. O Brasil como o principal país do mundo, este orgulho de ser brasileiro. Divulgar uma imagem positiva do Estado Novo. Era uma ditadura, sim, mas a função do DIP, divulgar uma imagem boa desse Estado Novo para poder ter esse apoio da opinião pública. Além disso, culto à personalidade do Vargas. O Getúlio Vargas era cultuado. Como? Tá exemplo na sua tela. Aí, ó, um livro que mostra a data, 19 de abril, uma grande data. O que é 19 de abril? O aniversário do Getúlio Vargas. Então, repare como nós todos deveríamos agradecer por essa data, 19 de abril, quando Getúlio Vargas veio ao mundo. A grande data dos brasileiros, além do 1º de maio, Dia do Trabalhador, o 19 de abril, aniversário do Getúlio Vargas. Valorização dos símbolos e dos emblemas nacionais, sempre a referência ao verde, amarelo e a bandeira do Brasil. E o incentivo, claro, ao trabalho e ao trabalhador. Então, as campanhas do Departamento de Imprensa e Propaganda com essa referência. Exercício para você, acompanha comigo a leitura do texto. É um depoimento do jornalista Hermínio Saqueta, dado em 1979 para o jornal Folha de São Paulo. Era uma censura presente, sem dúvida, e como toda censura, incoerente, absurda, por vezes ridícula. As ordens vinham por telefone, nada sobre isso, nada sobre aquilo. Vinha uma ordem, não dizer que fulano de tal cometeu suicídio, e sim que morreu de ataque cardíaco. Esse jornalista era um dos editores de jornais da época do governo Getúlio Vargas, contando sobre a censura do DIP. De que maneira o texto ajuda a entender o papel desempenhado pelo DIP lá no Estado Novo?
Este trecho da entrevista que você leu mostra como a censura agia sobre os jornais, os veículos de imprensa. Então, como ela mostra o papel do DIP, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi criado em 1939. Qual era a intenção? Estratégia política do governo Vargas para controlar, centralizar, orientar e coordenar toda a propaganda oficial, os materiais didáticos, os meios de comunicação em geral, para qual a ideia? Divulgar uma imagem do governo Vargas, uma imagem sempre positiva e censurar qualquer referência a imagens negativas do governo Vargas. Ele deveria ser sempre positivo, bom para a população. Falando sobre divulgação, nós temos que falar sobre o rádio, principal meio de comunicação de massa do Brasil nos anos 30, 40 e 50. Grande importância, o companheiro dos brasileiros. Os programas de auditório surgiram no rádio a partir dos anos 30, então programas de auditório no rádio, sim. E o surgimento de grandes ídolos da música brasileira, concursos de calouros, artistas que se apresentavam ao vivo nas emissoras de rádio com plateia, com auditório. Então, a chamada Era de Ouro do rádio do Brasil, nos anos 30, 40 e 50. Aproveitando-se desse sucesso, claro, Getúlio Vargas se aproveitou, criando o programa A Hora do Brasil, em 1935, e daí em 1938 passou a ter esse nome, A Hora do Brasil. Fazia propaganda do governo, apresentava as realizações e os pronunciamentos do presidente. Era a maneira do Getúlio Vargas, então, entrar na casa das pessoas, conversar diretamente com as pessoas. Esse programa de rádio ainda existe, ainda fala sobre as realizações dos três poderes no Brasil, hoje com o nome de A Voz do Brasil. Exercício para você, leia comigo. A história de Getúlio era construída de maneira hagiográfica, ou seja, como se alguém estivesse contando a história de um grande líder espiritual, de um anjo, de um santo. Vargas seria veiculado junto aos jovens e às crianças como um ser superior. Essa é a ideia da propaganda do DIP no Estado Novo. A imagem de Getúlio Vargas junto à população, como demonstra esse texto, devia-se principalmente a quais fatores? O texto fala de uma imagem do Getúlio Vargas, de um líder espiritual, um anjo, um santo, um ser superior. Então, a que fatores se devia essa imagem? Claro, primeiro, o carisma do presidente Getúlio Vargas.
muito carismático. Além disso, a eficiente máquina de propaganda do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. As políticas sociais e econômicas que movimentavam o país, claro que pesavam, era um fator aí para essa visão sobre o Getúlio Vargas. Por quê? Elas mudaram o cenário de exclusão que a população vivia, incluíram a população no centro das políticas do governo. Claro, mudou também a percepção sobre o presidente, então por ele ser colocado como alguém próximo da população. Falando ainda sobre o governo Getúlio Vargas, o samba e a cultura popular durante o governo. A construção do samba como autêntica música brasileira foi muito forte durante o governo Vargas. Carnaval Carioca entrou para o calendário turístico do Rio de Janeiro, capital do Brasil. O Carnaval entrou para o calendário turístico. As escolas de samba passaram a receber patrocínio do governo federal, porém com a condição: contar elementos sempre ligados à história do Brasil e à imagem positiva de Getúlio Vargas. Carmen Miranda, que está na sua imagem do lado direito da tela, o grande destaque internacional da música brasileira no período, com muito sucesso em Hollywood e nos Estados Unidos, inclusive. Então a imagem do samba do Brasil, da mulher brasileira, levada para os Estados Unidos. Ela que era nascida em Portugal, mas criada no Brasil, com toda a cultura do samba do Brasil nas suas interpretações. Ainda sobre cultura do Brasil, vamos lá! Capoeira definida como a arte marcial brasileira ensinada nas escolas. A criação do Dia da Raça, 4 de setembro. Qual era a ideia? Valorização dessa miscigenação do Brasil, valorização do mestiço. O culto a Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi estabelecido durante o governo Vargas, num acordo com o Vaticano. Então ela como padroeira do Brasil. E ainda o programa conhecido como Repórter Esso, no seu slogan, a testemunha ocular da história, que esse programa centralizou as atenções do Brasil no noticiário entre 1941 e 1968, sempre no rádio. Os clubes de futebol, principalmente do Rio de Janeiro, tornaram-se conhecidos Brasil afora por causa do rádio, e as principais emissoras de rádio ficavam no Rio de Janeiro. Então, você tem um panorama da cultura brasileira dos anos 30 e 40 durante o governo Getúlio Vargas. Questão para você: a década de 30 foi a década do rádio. Possuir um rádio era estar em contato com o mundo. Qual a importância do rádio para a sociedade brasileira? A importância do rádio para a sociedade brasileira dos anos 30, 40, 50 é inegável. Mas
Qual é essa importância? O rádio era o principal meio de acesso à informação, à música, à diversão, ao entretenimento, às notícias, o principal meio de comunicação de massa. O rádio foi, desde o início, um companheiro das pessoas em casa. E o governo Vargas, claro, se aproveitou dessa importância e usou o rádio como mais um instrumento de propaganda, então reforçou essa importância, deu destaque para o rádio nos anos 30, 40 e 50. Porém, crise política no governo Getúlio Vargas. O Brasil, ele participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra o eixo, contra os governos fascistas e totalitários. Então o Brasil participou da guerra ao lado dos aliados, defendendo as democracias liberais. O Estado Novo, porém, era uma ditadura. Então, essa contraposição aí gerou o Manifesto dos Mineiros em 1943, que exigiam democracia para o Brasil. Ainda a passeata da União Nacional dos Estudantes, ainda no ano de 43, contra Getúlio Vargas, também pedindo uma democracia e o fim da ditadura. No início de 1945, já com o Brasil lutando na guerra, com os pracinhas na Itália lutando, o Getúlio anistiou, quer dizer, perdoou presos políticos e convocou eleições para dezembro de 1945, mostrando que sairia do poder e ia acabar esse período de ditadura. Uma sinalização dele. Então, e para essa campanha presidencial de dezembro de 45, Getúlio Vargas apoiou Eurico Dutra, que era seu ministro da guerra, como o seu candidato a presidente. Mas surgiu um novo movimento aí dentro da sociedade, o movimento chamado de queremismo. A imagem do seu lado direito faz até referência a dessas manifestações populares do queremismo. Repare no cartaz das pessoas a frase "Queremos Getúlio". Por isso, o movimento conhecido como queremismo. O que essa galera queria? Eles pediam o "Queremos Getúlio", ou seja, que Getúlio continuasse no governo, sem eleições. As oposições militares e civis, então, se juntaram para tirar o Getúlio do poder perante essa popularidade dele. E no dia 29 de outubro de 1945, antes das eleições marcadas para dezembro, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro forçaram Getúlio Vargas a renunciar. Houve aí um período de uma junta governando o Brasil até a eleição de 45, que aí sim elegeu Eurico Dutra, novo presidente do Brasil. Exercício para fecharmos o governo Getúlio Vargas, ou vamos retomar o Getúlio Vargas. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, promoveu o governo e censurou tudo que fosse contrário aos interesses do Estado Novo. Então o DIP tinha essa ação de censura e propaganda ao mesmo tempo. Grande valorização dos símbolos nacionais e da figura do presidente Getúlio Vargas. Então o DIP tinha essa função então também de valorizar todos os símbolos nacionais e o Getúlio Vargas como o guia dos brasileiros, o amigo das crianças, o pai dos pobres. Vargas usou o rádio como instrumento seu de propaganda, de alcance popular, principalmente no programa A Hora do Brasil, que ainda hoje está no ar como a Voz do Brasil. E o governo do Vargas chegou ao fim em 1945, depois de pressões pelo fato de o Brasil lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, mas ser uma ditadura internamente. Pressões, chegou ao fim no fim de 1945. Galera, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!